Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós já o lemos inúmeras vezes. Ouvimos vários sermões nesse texto. Nós já aprendemos que o nosso Senhor está ensinando aos seus discípulos uma oração modelo, e que no início desta oração, nosso Senhor, antes de ensinar-nos qualquer pedido, ensina-nos algumas verdades que precisam ser levadas em conta antes mesmo de qualquer pedido. Ele ensina que a quem nós dirigimos esta nossa oração é o nosso Pai. Ter essa compreensão nos distingue de muitos outros, como por exemplo aqueles dos quais o Senhor descreve a partir do versículo 6 e do versículo 7 mais propriamente dito, daqueles gentios que presumem que por seu muito falar, eles serão ouvidos. Vocês não precisam ser assim, vocês não são assim, porque o vosso Pai sabe das suas necessidades. Então, quando orardes, vocês orem assim: Pai, há uma proximidade. Vocês também precisam levar em conta que Ele é Pai, mas Ele é um Pai nosso. Nós fazemos parte de um todo. A oração pode ser individual, não precisa ser individualizada. Não é uma questão de necessidade individual apenas. Não é questão de um relacionamento meramente individualizado. Você faz parte de um povo. Ele é seu Pai, Ele é Pai de muitos outros. Você precisa ter essa compreensão e ainda levar em conta que, apesar de ser um Pai próximo de nós, Ele está nos céus. Portanto, exige reverência, solenidade nesse momento, nessa conversa, nesse diálogo. Não há espaço aqui para ordens, não há espaço aqui para determinações. É um servo se dirigindo ao seu Senhor. É o pobre se dirigindo àquele que a tudo enriquece. E aí então inicia-se as petições. A primeira parte dessas petições visam a glória de Deus. Vocês têm aí o esboço de vocês, muitos de vocês anotados. O primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Não é para que Deus simplesmente torne santo aquilo que já é absolutamente santo, mas é para que Ele revele-se como tal para nós, porque quanto mais Ele se revela como santo, mais Ele me coloca no meu lugar, mais Ele me coloca no lugar de dependência e de necessidade dEle. O segundo pedido é: venha o teu reino. Nós, nas nossas orações, nós precisamos expressar o anseio pela volta de Cristo. Nós precisamos ter anseio do fim de toda maldade, de toda perversão, de toda corrupção. Mas ninguém pensa assim, mas ninguém ora assim. Por isso que a nossa religiosidade é diferente, porque quando oramos desejosos de ver o novo céu e a nova terra, de experimentá-los, o novo céu e a nova terra. E a terceira petição
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma completa demonstração de sujeição, de adequação. Se um dia você ouviu e aprendeu que a oração move o coração de Deus, isso não é bíblico. A oração não move o coração de Deus, a oração me move em direção à vontade de Deus. Faça-se a tua vontade. O próprio Senhor Jesus, que nos ensina esse modelo de oração, Ele mesmo orou assim. Mesmo e sobretudo no momento mais difícil do seu ministério terreno, no desafio maior, ao estar a algumas horas de ser crucificado, ser posto no madeiro, de passar por tudo o que passou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Na segunda metade da oração modelo, ou da oração dominical, na oração do Pai Nosso, são outros 3 pedidos. Esses 3 pedidos agora visam nossas necessidades pessoais. E o primeiro pedido que nós vimos na semana retrasada é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o segundo pedido está aí no versículo 12, e nós vamos reler agora, juntos, os que tiverem a mesma versão que eu, o versículo 12, o 14 e o 15, vamos ler juntos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 14 e 15. Porque se perdoardes Pela manhã eu pedi aos irmãos que curvassem suas frontes, fechassem os seus olhos e cada um silenciosamente falasse com o Senhor. Você pode nesse momento apresentar diante do Senhor as suas necessidades mais reservadas, os problemas que você entende que não podem ser resolvidos por você. Você pode apresentar diante do Senhor as suas queixas nesta hora. Pode fazer vários pedidos, mas eu vou pedir a você que faça um pedido em especial. Fala comigo, Senhor. Instrua-me nesta hora, Senhor. Não permitas que nada se interponha entre a tua voz e o meu coração. Que a tua palavra, como semente semeada em boa terra, seja assim também no meu coração e que produza frutos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Depois de alguns instantes eu peço para o nosso irmão aspirante ao Sagrado Ministério, Eliezer, que nos dirija a Deus com esse mesmo motivo. Pai bendito, Senhor, soberano, santo, santo, santo. Humildemente, ó Deus, unicamente através de Cristo, nós nos colocamos diante de Ti. A Tua palavra, ó Deus, é como um martelo que esmiuça a penha. Por isso clamamos ao Senhor, que diante da Tua palavra agora, nesses momentos onde ouviremos a exposição, que como diz
o texto em Hebreus, ó Deus, que nada, não há o que não se manifeste na presença da Tua palavra. Que assim seja com nossos corações. Ó Santo Espírito, suplicamos que fale conosco através do texto inspirado. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que alimente as nossas almas, que quebrante os nossos corações endurecidos, que nos instrua na divina sabedoria, e que acima de tudo, ó Pai eterno, que nós não venhamos a ser como aqueles que ouvimos, concordamos, apreendemos em nosso intelecto as informações que aqui serão dadas, mas depois, ó Deus, quando saímos, somos tão falhos e esquecidos. Mas permita-nos entender o que a Tua palavra diz e, mediante a operação da Tua graça, aplicarmos no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Chegamos a uma petição que se mostra com algumas nuances, com algumas diferenças. Depois da petição, e perdoa-nos as nossas dívidas, há um complemento. Eu não vou ainda hoje ir para a última petição. Então, o esboço de hoje é o mesmo da semana passada. Eu vou continuar no mesmo versículo, mas eu vou comentar a segunda parte do versículo que nós não falamos na semana passada. Eu entendo ser um ponto crucial aqui na oração modelo, na oração do Pai Nosso. A sensação que eu tenho quando vou estudando esse texto e vou preparando os sermões, mesmo depois de ter lido esse Sermão do Monte, eu não sei, incontáveis vezes, eu percebo que cada passo que nós damos, cada versículo a mais, e às vezes nem é um versículo, às vezes é uma sentença, é uma frase, é meia frase, o Senhor está apertando cada vez mais o meu coração. A impressão que eu tenho é que Ele está tomando posse, avançando em áreas do meu coração que estavam bem caladinhas e quietinhas e bem acomodadas, e vem essa palavra para me incomodar. Essa pequena sentença que vem na continuação do versículo, dessa petição, na continuação da petição, sofre ainda mais um acréscimo, que são os 2 últimos versículos. A oração já acabou, meus irmãos, lá no versículo 13. A frase final é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Acabou a oração. E o nosso Senhor insiste ainda nesse assunto, porque Ele faz uma espécie de fechamento, uma conclusão, que nos chama a atenção para o versículo 12, e para esse pedido que fazemos, de perdoar-nos. A explicação que Ele faz depois da oração é: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Numa leitura superficial, pode-se concluir de maneira equivocada que o perdão que estamos pedindo a Deus só será alcançado, só será atendido esse pedido caso eu também perdoe. Pode parecer, numa leitura superficial, ou numa oração, ou nesta oração sendo feita de maneira irrefletida, sem de fato se aprofundar no que estamos falando, entender o que estamos falando, pode parecer que há uma condição: me perdoe na mesma proporção que eu também perdoo, porque o que eu estou lendo está dito para mim que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado.
eu também não serei perdoado. Não é isso, irmãos. O Senhor não exige condição em nós para nos perdoar. Não há em nós mérito nenhum para receber o perdão do Senhor. Nós somos escravos do pecado, escravizados pelo pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, até o momento em que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos resgata, perdoando dos nossos pecados. Do jeito que está aqui, sem uma melhor compreensão, é como se o perdão que eu ofereço aos outros garante o perdão de Deus para mim. Não é isso não. Por isso que esta oração não pode ser feita de forma irrefletida, e esse texto, nenhum texto pode ser lido de forma superficial, en passant. Tem muita gente frustrada com Deus porque acreditou em certas promessas que na realidade Ele não fez. Jesus ensina que Deus perdoa o arrependido. E uma das principais evidências do sujeito arrependido, ou uma das principais evidências de um verdadeiro arrependimento prolongado, profundo, é um espírito perdoador. A questão é que muitos de nós correm o risco de fazer esse pedido: perdoa-me dos meus pecados. Nós fazemos isso rotineiramente aos domingos, no momento de contrição. Um irmão levanta-se, hoje foi o Adalberto que orou em favor da congregação, pedindo perdão pelos pecados. Na semana passada, o liturgo, o presbítero que estava dirigindo a liturgia, deu aos irmãos oportunidade para cada um, silenciosamente, confessar seus pecados. Nós fazemos isso rotineiramente. Mas será que nós estamos de fato arrependidos dos nossos pecados? Essa é a questão. Porque Deus perdoa o arrependido. Mas como saber então se eu estou arrependido? Como saber se eu me arrependi? À medida que eu perdoo os outros. Se eu não perdoo os outros, é porque eu não me arrependi. E por que não me arrependi? Porque de fato eu não me reconheço tão pecador assim. E se eu não me reconheço tão pecador, eu estou pedindo para quem? Eu estou falando de mim para mim mesmo. John Stott diz o seguinte: quando nossos olhos são abertos para vermos a enormidade de nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muitíssimo insignificantes. Se por outro lado temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, é uma prova de que diminuímos muito a nossa própria. E aí eu não sou diferente. Agora eu me assemelhei aos fariseus, que também pedem perdão, mas as orações deles, como o pedido de perdão e tantas outras petições, eles oram de si para si mesmo. Perdoa os meus pecados. Opa, faltou alguma coisa. Você não está orando de você para você mesmo. Meus discípulos são diferentes. Os meus discípulos não são como os outros. Os meus discípulos têm um caráter diferente, caracterizado pelas bem-aventuranças. Os meus discípulos são sal da terra e luz do mundo. Eles são diferentes quanto o tipo de influência que eles exercem. Os meus discípulos têm uma justiça diferenciada, não é uma justiça própria. Os meus discípulos têm uma religiosidade diferenciada. Eles não são como os fariseus hipócritas. Então, quando eles chegam para mim e pedem perdão pelos meus pecados, é porque eles reconhecem de fato que eles são pecadores miseráveis. Eles estão se apresentando de forma sincera diante de mim. Eles não estão simplesmente repetindo uma frase que aprenderam a ouvir, sem sentido nenhum para eles. Davi provavelmente deve ter feito a oração de contrição muitas vezes ao longo da sua vida. Isso fazia parte da cerimônia judaica, meus irmãos. Todas as vezes que se celebrava a Páscoa, se confessava pecados.
Todas as vezes que se sacrificava um animal, era a oferta de holocausto, era a oferta pela culpa. Mas tenho certeza absoluta que depois do dia que Natã, o profeta de Deus, foi confrontado a ver a sua culpa, e ele então disse: o meu pecado está sempre diante de mim. A oração dele não foi mais como de um fariseu qualquer, rotineira, repetida, porque as vãs repetições não têm guarida comigo, nem aqueles que oram de si, para si mesmo. Será que muitas vezes nós pedimos perdão pelos nossos pecados só pro forma? Será que nós reconhecemos de fato os nossos pecados? Eis aqui uma maneira de descobrir se você perdoa os outros. É porque você já reconheceu quem você é. E aí eu volto para o esboço da semana passada, quando eu disse que esse segundo pedido, o pedido de perdão, significa livramento. Se Deus atender esse pedido, significa livramento. Ele está me livrando de quê? Ele está me livrando das consequências do pecado. Eu pequei, e a consequência do pecado é a morte, é a condenação. A consequência do pecado é eu morrer um pouquinho, ou eu matar alguém um pouquinho, matar alguém no meu coração. Se eu peço ao Senhor para me perdoar os pecados, Ele está me livrando das consequências do pecado, Ele está me livrando da morte, é o grande livramento. E quando eu fizer esta oração, eu preciso levar em conta, ou eu preciso acompanhar nesta oração a consciência do meu pecado. Eu não posso pedir perdoa dos meus pecados se eu não tiver consciência mínima deles. É como se eu estivesse agora entendendo que de fato eu estou falando com Deus, eu não estou falando para a igreja. O presbítero pediu para orar confessando os pecados, eu não estou orando para a igreja. Eu de fato estou confessando pecados, eu estou me relacionando com Deus, eu estou falando com Deus. E nesse diálogo ele diz: quais? Perdoar de quê? Não, perdoa todos os meus pecados, os que eu sei, os que eu não sei, mas me diz algum que você sabe. Apresente algum que você sabe. Se o Senhor fizer essa pergunta para nós, é possível que muitos de nós não tenham uma resposta sincera e honesta. E a gente vai chegar à conclusão que deveríamos dizer para o Senhor assim: ah, Senhor, o Senhor me pegou agora. Eu estou confessando os meus pecados porque eu aprendi que eu devia fazer isso. Mas agora o Senhor me apertou. Só quer que eu os enumere? Só quer que eu os apresente? Aí o Senhor me apertou agora. Porque na realidade, no fundo, eu acho que eu nem tenho tantos assim. Eu acho até que eu sou mais vítima dos outros. Os meus erros são todos, ou uma boa parte deles, proporcionados pela falha dos outros. Nosso Senhor nos explica melhor um pouco isso, mais à frente um pouco aí, no Evangelho de Mateus. Se você puder ir à frente um pouco, capítulo 18. Esse assunto é tão importante que o nosso Senhor não o reduziu apenas àquela frase no versículo: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele acrescentou uma explicação depois da oração que ele está ensinando. E além disso, ele ainda contou uma parábola aqui no capítulo 18, a partir do versículo 23. Eu não vou ler a passagem toda, mas vou fazer alguns comentários aqui para que você possa relembrar, sintonizar aí a estação correta. Ele está dizendo como é que é o reino dos céus, e ele apresenta o reino dos céus fazendo comparações. Sabe como é que é o reino dos céus? Eu vou dizer para vocês como é que é o reino dos céus. O reino dos céus é um sujeito que deve 10.000 talentos, ou seja, se ele trabalhar a vida toda e me der todo o dinheiro do seu trabalho, fizer isso várias vidas, entregar todo o dinheiro do seu salário, do seu sustento, ele não pagará, ainda que ele vivesse muitas vidas. Mas ele chega diante do seu Senhor, e
e ele é perdoado da sua dívida. Verso 25 diz: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então esse servo que devia mais do que a sua própria vida, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Diz-nos o texto que o Senhor se compadeceu dele e perdoou a sua dívida. O reino dos céus é semelhante a esse rei que, quando foi prestar contas, descobriu um dos seus servos que lhe devia tanto, mas esse servo se prostrou ante os seus pés e lhe pediu perdão, e ele se compadeceu desse servo e o perdoou. Assim é o reino dos céus. Assim deve viver todos aqueles que são integrantes do reino dos céus. Não é o que o Sermão do Monte nos ensina? O Sermão do Monte começa dessa maneira: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças terminam dizendo: são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está apresentando aqui são as evidências daqueles que de fato são integrantes do reino dos céus, que são diferentes de todos os outros que não são integrantes do reino dos céus. Mas ele continua dizendo que este servo que foi perdoado, saindo dali, encontrou um conservo, um igual seu, que lhe devia apenas 100 denários, uma dívida que seria paga com poucos dias de trabalho. Diz aí o verso 28: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele não aceitou. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, encontrou um outro que lhe devia nada. E não perdoou. O versículo 33, se você tem aí, você pode ler junto comigo. O que este Senhor, quando ficou sabendo, fez? 33, vamos juntos? Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você não devia se compadecer? Então o seu arrependimento é falso, o seu pedido de perdão é falso, porque o seu pedido de perdão seria autêntico se você reconhecesse quem você é. Eu não posso, meus irmãos, pode voltar lá, por favor, depois você releia com calma esse texto de Mateus 18. Eu não posso fazer essa petição: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, se eu não reconhecer de fato que sou pecador e sou devedor. Essa citação de John Stott, ela é fabulosa. Quando os nossos olhos estão abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida, do tamanho da nossa dívida e o que nós merecemos diante do Senhor, o que nós cometemos contra Deus, as injúrias dos outros contra nós, elas com certeza, comparadas ao que nós fazemos e fizemos ao Senhor, elas são insignificantes. Mas se eu superdimensionar o que as pessoas fazem, é porque, por outro lado, eu me sinto vítima. Mas um crente verdadeiro, um servo dedicado de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, um integrante do reino dos céus, como o apóstolo Paulo, por exemplo, se reconhecia devedor. Além disso, nós vimos que tem uma outra coisa que precisa acompanhar a nossa oração: uma insatisfação pela prática do pecado, uma não acomodação com a prática do pecado. Nós já entendemos isso na semana passada, eu não estou repetindo. O complemento desta frase do versículo 12 da oração: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, é também
um termômetro para testificar o meu arrependimento. Assim como eu demonstro que de fato estou arrependido do meu pecado e estou pedindo perdão ao Senhor, eu posso conferir se de fato eu estou arrependido à medida que eu perdoo os outros. Por que eu perdoei os outros? Porque eu sei que os meus pecados contra Deus são muito maiores do que o que as pessoas cometem contra mim. Então, quando eu perdoo as pessoas, eu demonstro que eu reconheci de fato o meu pecado. Além disso, quando eu perdoo os outros, eu também demonstro que eu não quero me acomodar à prática do pecado. Sabe por quê? Porque a acomodação ao pecado pode me tornar tão acostumado com ele, a ponto dele cauterizar o meu coração. O coração fica duro para as minhas ofensas e sensível às ofensas dos outros. Eu não posso orar: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, se eu não perdoo os outros, porque ao perdoar os outros, eu demonstro uma sensibilidade no meu coração, própria de alguém que não se acomodou ao seu pecado. Porque quem se acomoda ao seu pecado, quem não vive insatisfeito com a prática do pecado, quem não se aceita dessa forma, não se sente contentado de ser dessa forma. Não posso mais continuar assim, eu não caibo mais nessa postura, essa forma não é mais minha. Eu preciso me desvestir, me despir desse velho homem, porque à medida que eu me acomodo ao pecado, ele vai endurecendo meu coração, vai cauterizando meu coração, vai insensibilizando meu coração. Esse pecado não me ofende mais, ou não me incomoda mais, não me tira o sono mais, não me perturba mais. Como que eu sei disso? Quando eu estou insensível para os meus próprios pecados, eu naturalmente estou sensível para o pecado dos outros. Eu não suporto a ofensa das pessoas, eu não suporto constrangimento, não suporto a frustração com as pessoas. E por não suportar a frustração com as pessoas, é porque eu estou muito acomodado com as minhas práticas do pecado. Esse sermão é para mim, meus irmãos. Esse sermão é para mim. Eu espero que seja para mais alguém além de mim. A impressão que eu tenho é que, apesar de conviver com a Escritura e ler a Escritura e me alimentar da Escritura, existem muitas barragens no meu coração. E esse sermão do monte, essas palavras que eu tenho, pela graça do Senhor, podido ler, reler e meditar e refletir e aprender, é como se as barragens, como a palavra, como esse sermão do monte, vem como aquela, eu esqueci o nome, não é enxurrada, quando é tromba d'água, aquela tromba d'água entrando naquele labirinto do meu coração cheio de barreiras, e vai inundando, e vai adentrando, e vai me desconcertando. Eu estava muito bem antes de ouvir isso aqui, eu estava muito bem, mas está tocando em fases, em lugares, em situações que são assim tão reservadas e secretas. Eu estava muito mais em paz antes disso. Essas coisas nos desconcertam, porque é como se fosse entrarmos na frente de um aparelho de raio-x, que ao invés de mostrar os nossos ossos, mostra o nosso coração. É por isso que o nosso Senhor diz que nós não somos como os outros, nossa religiosidade não é como os outros, porque quando nós nos apresentamos diante do nosso Senhor, nós não estamos querendo enganar ninguém, falando com Ele assim: perdoa os meus pecados, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, faça a tua vontade. Faça a tua vontade, eu já fiz de novo, né? Ele já fez. E perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Eu nem sei de que tentação eu estou falando. Nós vamos ver semana que vem, se o Senhor permitir. Como nós vimos, discernir os próprios pecados e não se acomodar a eles deve acompanhar nossa petição: perdoa as nossas dívidas. Nós precisamos também reconhecer que não há meios para a remissão de nossos pecados
senão exclusivamente na graça do Senhor. Nada além de sua graça pode me livrar de suas próprias mãos. Esse reconhecimento da incapacidade de pagar os meus pecados, de pagar a minha dívida. Eu estou inadimplente, estou devendo, eu sou devedor, eu não tenho como pagar. Então, quando eu oro, eu preciso levar em conta isso, que não há outro meio de pagar essa dívida. Há em mim uma incapacidade total de pagar essa dívida. Eu dependo única e exclusivamente da graça do Senhor. E como eu demonstro que eu dependo da graça? Também como eu perdoo, quando eu perdoo. Porque se eu não perdoo, eu tomo nas mãos o destino da punição. Eu passo a ser o algoz, eu passo a ser o carrasco que vai punir a ofensa pessoal recebida. Eu passo a ser o detentor da justiça. Eu não sou mais dependente da graça, eu sou então detentor da justiça. Você está pedindo perdão para mim por quê? Você não detém a justiça? Você não está exercendo a justiça? Não, mas é porque, olha o que ele fez comigo também. Mas é você que vai exercer a justiça. É uma ofensa pessoal. Você não morreu para si mesmo? Não sou eu que exerço a justiça? A sua justiça não é diferenciada, porque se o teu inimigo tiver fome, você não tem que dar-lhe de comer. Se ele tiver sede, não tem que dar-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Porque a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, ou é você que vai retribuir. Então você para de me pedir perdão, porque você é o doutor da sua vida. Você está fingindo que depende de mim? Então seja consciente e pare de pedir perdão, porque eu me agrado de quem tem de fato um espírito quebrantado, um coração contrito e compungido. É por isso que nós temos uma relação, porque eu não me relaciono com um coração altivo. Eu perdoo sim, mas aquele que se arrepende. E esse arrependimento é a própria ação do Senhor. Então eis aqui para nós um motivo de oração. Senhor, quebranta o meu coração. Permita-me de fato experimentar um arrependimento genuíno, porque também não depende de mim, de esforço próprio e pessoal, me arrepender dos meus pecados. Ajuda-me, Senhor. Sensibiliza o meu coração. E aí eu preciso fazer um investimento intencional para me desviar do pecado, para experimentar a abundante graça do Senhor. Eu posso também me desviar, eu posso também evitar, eu posso também resistir. E a Bíblia nos ensina que na nossa luta contra o pecado, nós muitas vezes não temos resistido até o sangue. Conclusão, meus irmãos. O sermão inteiro de Jesus vai me despertar para a necessidade de eu me tornar alguém diferente. Não fazer coisas diferentes, mas ser diferentes. Nós precisamos nos parecer com Cristo, irmãos. Nós precisamos nos parecer com Ele. Nós não podemos nos parecer com aqueles que não o seguem. Para falar a verdade, nós não podemos nos parecer nem com quem nós sempre fomos. Todos nós temos alguma coisa para deixar para trás. Eu vou repetir a frase de outra maneira. Todos nós temos muitas coisas para deixar para trás. Nós não podemos ficar satisfeitos com o nível e o padrão que nós hoje temos. Nenhum de nós pode estar satisfeito com o nível de espiritualidade da nossa alma, nem com o nível de acessibilidade do nosso coração. Todas as vezes que nós acharmos que alguém fez coisas graves contra nós, todas as vezes que nós nos sentirmos frustrados, ofendidos, nós nos lembremos que temos de morrer um pouco mais. Luto com isso, irmãos, como qualquer um de vocês. Jamais serei alguém perfeito. Temos falado isso com os homens ali. Deus não levanta homens perfeitos, Ele levanta homens exemplares, que erram e que se arrependem dos seus pecados
e que ao errarem e ao se arrependerem são exemplos de conversão, exemplos de arrependimento. O perfeito não se arrepende. Não se sinta perfeito, não se sinta isento, não se sinta superior. Essas coisas não me atingem. Pena que o fulano não estava hoje no culto, pena que o fulano não ouviu o sermão hoje, porque era para ele, encaixava direitinho nele. O Espírito Santo sabe quem precisa ouvir o quê. No sermão, hoje é o sermão 28, desde o capítulo 5, verso 1. Lá no sermão 13, há várias semanas atrás, eu coloquei também uma citação do John Stott. Ele diz o seguinte: o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo, que este povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer, e que sua vocação é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo ou diferente, em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. Não posso ser mais quem eu era. Nós não vamos aqui estabelecer um púlpito de coach, de sermões de autoajuda, de palavras de triunfo, de 5 passos para obter vitória em nada nessa vida. Nós vamos evitar aqui nesse púlpito sermões moralistas, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu deixei de fazer. Que o Senhor nos dê graça para continuarmos a aprender quem nós temos de ser. Nenhum comentário poderia ser mais prejudicial para o cristão do que as seguintes palavras: mas você não é diferente das outras pessoas. Se você não falasse, eu nem saberia que você é cristão. Jesus nunca se irou porque o seu ego estava envolvido. Os momentos em que Jesus demonstra alguma ira não é porque ele foi ofendido pessoalmente. Nunca foi para se defender ou reivindicar algum prejuízo pessoal recebido. Ele nunca revidou a ofensa pessoal. Ele foi humilhado e afrontado durante todo o seu ministério e nunca fez qualquer reivindicação. Somos discípulos dele? Somos parecidos com Cristo? Pedro diz o seguinte, na sua primeira carta, se referindo a Cristo: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. Com quem você quer se parecer? Quem é o modelo para você? E eu encerro com uma citação de Carson, falando sobre Jesus: de seus lábios ressecados saíram, em vez disso, em vez do revide, estas palavras bondosas: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que a nossa oração, que o nosso empenho, que a nossa busca seja para sermos cada dia mais parecidos com Cristo e menos parecidos conosco. Que o nosso coração seja quebrantado, quebrantável, que sejamos humildes e que nos humilhemos diante da poderosa boa mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele nos exaltará.